pessoal, beleza? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre a preparação da nossa seleção brasileira para a Copa do Mundo de basquete, né, cara? A seleção brasileira já começou a se preparar para a Copa que vai começar no fim desse mês de agosto. Cada seleção vai poder levar 12 jogadores para a Copa. Só que o Gustavo De Conte, técnico da seleção, para os mais íntimos, Gustavinho, resolveu levar para essa primeira parte da preparação 16 jogadores. Ele fez uma lista de 16 jogadores que foram para São Paulo, né, para começar os treinamentos. Os 16 que o Gustavinho levou foram o Iago, do Estrela Vermelha, o Raulzinho, do Fenerbahçe, o Marcelinho Huertas, lendário Marcelinho Huertas, que joga no Tenerife da Espanha, o Jorginho, que joga na Alemanha, o Benite, que joga na Espanha, o Didi, do Flamengo, o Gui Santos, do Warriors, o Léo Mendel, que joga no Japão, se eu não me engano, o Bruno Caboclo, do Venezia, da Itália, o Lucas Dias, do Franca, o Gabriel Jaú, do Flamengo, o Felício, que joga no Granada, da Espanha, o Tim Soares, do Nagoya, lá do Japão, o Felipe dos Anjos, do Andorra, da Espanha, e o Márcio e o Reinan, que jogam no Franca, né? O Gustavinho iniciou a sua preparação com esses 16 jogadores, porém, nessa semana, ele já fez 2 cortes, né? O Gustavinho, ele cortou os 2 jovens do Franca, né? O Márcio e o Reinan foram cortados. O Márcio, ele jogou a última Summer League pelo Atlanta Hawks, acabou tendo quase que nenhuma minutagem, jogou muito pouco. Ele se inscreveu para o draft, só que acabou não sendo draftado e, infelizmente, foi cortado pelo Gustavinho. Realmente, esses últimos meses, bem difíceis para o Márcio, né? Não foi draftado, não conseguiu contrato com nenhum time da NBA, nem da D-League, e agora foi cortado da seleção, né? Tomara que ele, né, tenha aí uma cabeça boa e tomara que ele não desanime. Tomara que ele não desanime. O Reinan, ele já era esperado que ele fosse cortado, né? Porque ele é muito jovem, sabe? Ele ainda não é uma unanimidade no Franca. Então, eu acredito que o Gustavinho levou ele muito mais para dar uma experiência pro moleque do que pensando em levar ele pra Copa realmente. Então o Reinan já era um corte esperado. O Márcio me surpreendeu um pouco, cara, porque eu acreditava, né, que o Gustavinho poderia levar o Márcio pra Copa. Mas esses foram os 2 primeiros jogadores, né, que o Gustavinho cortou, e mais 2 devem ser cortados, né? Porque como eu disse, só 12 vão para a Copa do Mundo, né, cara? A seleção vai fazer alguns jogos até a Copa, né? A Copa começa no dia 25 e até lá a seleção vai realizar alguns jogos. De início, a seleção vai realizar 3 amistosos contra Austrália, Sudão e Venezuela. 3 equipes que irão disputar também a Copa do Mundo. Esses jogos vão acontecer do dia 14 até o dia 17 de agosto. Nos dias 20 e 21, a seleção vai participar de um mini torneio, que é a Solidarity Cup, onde vai enfrentar a Itália e a Sérvia. Então, ao todo, serão 5 jogos até a estreia na Copa do Mundo, que será contra o Irã, né? O primeiro jogo da seleção vai ser contra o Irã. E o grupo do Brasil, cara, é um grupo complicado, né? O Brasil tá no mesmo grupo de Irã, Espanha, atual campeã europeia e, né, uma das seleções mais fortes do mundo, e Costa do Marfim, que tem um time bem interessante, principalmente o Garrafão. Então o grupo do Brasil não é nada fácil. Não é nada fácil. E o que dificulta ainda mais a vida da seleção brasileira é que, caso o Brasil passe do grupo, da fase de grupos, vai cruzar com o grupo H, que é um dos grupos mais difíceis da Copa, que é o grupo que tem Canadá, França, Letônia e Líbano. Então a vida da seleção brasileira não vai ser nada fácil. Falando sobre as minhas expectativas para a seleção, é o seguinte:
O grupo, né, os jogadores, o elenco do Brasil, é um elenco muito bom, tá? O Brasil tem muito talento. Tem muito talento. E muitos jogadores da seleção brasileira vivem momentos maravilhosos na carreira. Por exemplo, o Iago. Cara, o Iago tá vivendo o seu melhor momento na carreira. O Iago tá no seu auge. Tá no seu auge, sabe? Foi campeão na Alemanha, fez uma baita Summer League, chegou como grande contratação do Estrela Vermelha, que é uma das grandes potências do basquete europeu. Então o Iago vive seu melhor momento na carreira. O Jorginho já tá jogando fino do fino já faz um tempo. E com certeza ele, né, deve estar muito animado para jogar na Alemanha, ir para a Europa. Então o Jorginho tá jogando demais. O Gui Santos tá jogando uma barbaridade. Uma barbaridade. Fora jogadores que têm uma regularidade impressionante, né? O Marcelinho, ele joga bem há anos, né? Há anos. Eu não me lembro de ver o Marcelinho jogando mal pela seleção brasileira, sendo muito sincero. É um jogadorzaço, um cara extremamente regular. Assim como o Caboclo, que sempre rendeu na seleção, o Felício sempre rendeu, sabe? O Lucas Dias vive uma fase fantástica aqui no Brasil, então o grupo da seleção, o elenco da seleção é muito bom. O que me deixa preocupado com a seleção brasileira são os confrontos. Principalmente os confrontos contra a Espanha e contra a Costa do Marfim. Sinceramente, eu acho que a seleção deve performar bem contra o Irã. Tem, obviamente, o peso de ser uma estreia, mas eu acredito que a seleção vai conseguir jogar bem contra o Irã. Agora, o jogo contra a Espanha e contra a Costa do Marfim me preocupa um pouco. E o cruzamento na segunda fase com o Grupo H, cara, é duro, né? Porque o Grupo H só tem pedreira, cara. Só tem pedreira. O Líbano é o menos forte. Não dá nem pra falar que é o mais fraco, é o menos forte do grupo. Pô, pegar Canadá, França e Letônia, ou Letônia, né? Vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. Então, assim, eu acredito que o Brasil deve fazer uma boa primeira fase, tá? Deve fazer uma boa fase de grupos. Eu acho que o Brasil consegue pelo menos uma vitória. E eu acho que dá pra arrancar uma vitória contra a Costa do Marfim, mas vai ser difícil, muito por conta da fisicalidade da seleção da Costa do Marfim. Mas me preocupa muito esse cruzamento na segunda fase, sabe? A seleção tem condições, sim, de chegar longe, só que esse cruzamento é cruel. Esse cruzamento é cruel. Obviamente que eu vou torcer pra caramba pra seleção surpreender, tá? O Gustavinho é um puta de um treinador. É um puta de um treinador. Eu gosto muito do trabalho do Gustavinho. Muito mesmo. Jovem, sabe? Pensa fora da caixa. O estilo dele me lembra bastante do Nick Nurse, que é o meu treinador favorito da NBA. O elenco é bom. Então eu vou torcer muito. Dá sim pra ser otimista, mas temos que ser um pouquinho pé no chão também, sabe? Pô, Espanha no grupo, difícil. Sabe, encarar os melhores do grupo H, do grupo da morte, vai ser difícil. Então, vamos torcer, mas também vamos ter um pezinho no chão também. E caso a seleção acabe caindo na segunda fase, não é pra achar que a seleção é horrorosa, porque o confronto, né, o cruzamento vai ser duro, vai ser bem complicado. Mas bom, essa é a minha opinião, tá, sobre a seleção brasileira. Essas são as informações sobre a preparação da seleção. O Gustavinho deve cortar mais 2 nomes nos próximos dias, para aí sim ter o grupo certo para a Copa do Mundo. Tem alguns nomes aqui que já estão garantidos, né? Iago, Raulzinho, Huerta, Jorginho, Benite, Didi, Gui Santos, Léo Mendel, Caboclo, Lucas Dias. Eu acho que até o próprio Jaú, Felício, sabe? São caras que, assim, já estão garantidos. Já estão garantidos. Eu acho que o Tim Soares, o Felipe dos Anjos, sabe? São alguns caras que talvez acabem sendo cortados, mas tem alguns que já são certos. Já são certos, né? O grande nome dessa seleção, na minha opinião, é o Iago. Acho que o Iago chega como grande astro da seleção. É o jogador que vive o seu melhor momento na carreira. E vai ser legal ver como que vai ser a postura do Iago sendo o cara da seleção brasileira, né? Eu acho que é a primeira competição grande onde o Iago chega sendo o cara.
do Brasil. Então vai ser interessante ver como que vai ser a postura dele. Como que vai ser a postura dele. Bom, é isso. É isso. Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua expectativa para a seleção brasileira na Copa? Comenta aqui que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E é isso, tá bom? Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.